Obrigado, pessoal, por louvor, pelo pronto atendimento aí conosco, em ajudar-nos. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta de Tiago, e nós vamos dar sequência hoje ainda no capítulo 1. 15 dias atrás nós começamos com Tiago, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Hoje nós vamos pular para o versículo 19. Abre aí a sua Bíblia, Tiago, capítulo 1. E hoje eu quero falar com vocês sobre coerência, a importância de sermos coerentes e um convite a sermos coerentes. Nós cristãos, nós que professamos tal fé, que a nossa prática de vida possa ser conforme aquilo que a nossa boca diz, né? Então aquilo que está no nosso coração possa realmente ser uma verdade, vivendo a prática da palavra. Tiago capítulo 1, versículo 19. Eu estou lendo na versão A Mensagem, ok? Fala assim: amigos, nunca se esqueçam, aprendam a ouvir primeiro e falar depois, e não deixem que a ira tome o controle. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Então livrem-se de todo comportamento imoral e de todo tipo de maldade. Sejam humildes e não inventem nada. Submetam-se ao script de Deus, pois Ele dirige o cenário. Ele o faz com a sua palavra, cujo final feliz é trazer salvação. Não se engane, fingindo-se de ouvintes, quando na verdade deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. Quem apenas ouve e nada faz é como quem se olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da própria aparência. Mas quem dá devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade, e nela se firma, sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Qualquer um que se considere religioso e fala demais, está se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa fiada. Religião de verdade que agrada a Deus, o Pai, é esta: cuidem dos necessitados e desamparados que sofrem, e não entrem no esquema de corrupção do mundo sem Deus. Amém? Amém. Na outra mensagem eu falei um pouquinho sobre quem era Tiago, e eu falei sobre lutas, né? A forma que nós enxergamos as lutas da vida. E quando Tiago escreveu essa carta, logo após falar das lutas, tentações, das provações da vida, Tiago ele chama a atenção dos seus leitores, que ele fala assim, no versículo 19, amigos, é como se ele estivesse falando assim: ei, prestem atenção, porque o que eu vou falar agora, depois que ele falou das lutas, das dificuldades da vida, é como se ele falasse assim: prestem bastante atenção aqui, olhem para mim, prestem atenção, porque o que eu vou falar agora é de extrema importância para a vida prática de cada um de vocês. E ele fala assim, ele dá o primeiro conselho, ele fala: livre-se da ira. O que é a ira? O que é a revolta? Quem é que já foi contrariado aqui? Já teve sua opinião contrariada? Quem é que já teve algum enfrentamento por causa de uma ideia, uma ideologia, algo que acredita? Todos nós já fomos contrariados na vida. E esse negócio da ira, da revolta, é um sentimento que surge no coração de quem é contrariado. Quando nós somos contrariados, temos a nossa vontade não feita, né? Quando a nossa vontade não é atendida, gera uma revolta no coração, gera uma ira. E Tiago fala: livrem-se disso. Quando nós temos o direito nosso violado, quando as nossas expectativas em algo são frustradas, gera uma ira no coração, gera uma revolta, né? E Tiago está dando um conselho: livre-se da ira. Deus até permite essas provações
que a gente passa, as lutas, as dificuldades, seja cada um na sua área, é na escola, no colégio, é na faculdade, é no trabalho. Deus permite que nós passamos por essas coisas, porque Ele é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas na sua mão, mas Ele permite porque às vezes nós damos muito valor àquilo que não tem valor. Nós damos muito valor à dádiva, esquecemos do doador da dádiva. E aí parece que Deus usa as oportunidades para colocar a gente no nosso devido lugar. Mas aí vem a ira. Por quê? Porque a gente às vezes valoriza muito mais aquilo que nós temos do que aquilo de quem nós recebemos, do que aquele de quem nós recebemos. E o versículo 17 fala que Ele é o doador de todas as coisas boas, de toda dádiva, né? Ele é o doador de toda dádiva e de todo dom perfeito. E não é coerente, se nós estamos falando de coerência, não é coerente nós valorizarmos, mas aquilo que Deus nos dá, ou seja, aquela dádiva, aquilo que é bom na sua vida, do que aquele que deu. Nós precisamos valorizar a Deus que nos dá todas as coisas, porque em última instância tudo é Ele quem nos dá. O ar que você está respirando hoje é Ele quem te dá, Ele quem permite. Todas as coisas que você tem é Ele quem te dá. E quando nós valorizamos mais aquilo que nós temos do que aquele que nos deu aquilo que nós temos, isso é um gesto de ingratidão com aquele que nos deu. Então nós precisamos pensar nisso. Porque quando toca naquilo que eu tenho, naquilo que, ok, foi Deus que me deu, eu logo me iro. Por isso que Tiago aconselha, lembra na outra mensagem, no versículo 2, Tiago falou assim: enxerguem as lutas de vocês como um presente especial da parte de Deus. Aquelas dificuldades que você passa, enxergue isso, olhe no prisma como um presente que Deus te deu. As lutas, seja em qual área for, as dificuldades da vida, os problemas, os enfrentamentos, as crises que nós temos, passamos por crise toda hora. Enxergue isso como um presente que Deus te deu especial porque Ele te ama. Sabe por quê? Porque Ele está querendo o seu melhor. E depois que Tiago fala isso no versículo 2, com respeito às lutas, ele fala assim: mas não deixem que a ira assuma o controle, porque quem se ira não está fazendo a vontade de Deus. Mas quando nós enfrentamos lutas, é comum, é super comum nós ficarmos irados com gente que contribuiu de uma certa forma para aquela nossa ira, irado com a circunstância que levou àquela situação. E nós não gostamos de ser contrariados. Pensa em você saindo daqui hoje e alguém bate no seu carro. Você vai ficar muito irado. Muito irado. Você vai se revoltar. Você vai ter uma atitude louca. Eu já contei aqui, mas no dia que esse casal aqui casou, eu estive no casamento deles. Tem quanto tempo, Sérgio? 5 meses. E ao sair do casamento, o manobrista trouxe meu carro e parou na porta do buffet onde foi a festa de casamento deles. E a Meire estava colocando a Maria Clara na cadeirinha, com a porta entreaberta, entre o carro e a porta, e veio alguém com um carro em altíssima velocidade e acertou na porta do carro. E aí eu perguntei para ela: tá tudo bem? Ela falou: tá tudo bem. A porta do carro entortou, ela simplesmente bateu a porta. Eu, num estado de ira tamanho, eu entrei no carro com as 2 crianças sentadas no banco sem cinto e eu saí disparada. Ela ficou lá. Por quê? Porque a ira tomou conta, a revolta tomou conta, eu fui injustiçado, a minha esposa quase foi atropelada naquele momento, e aquilo que era festa para mim ia se tornar algo trágico naquele momento. Então eu tive a minha vontade, o meu desejo contrariado, e a vontade era, eu fui atrás daquele carro e a vontade de pegar o pescoço daquele homem. Isso há 5 meses atrás. Depois, claro, eu pedi perdão à minha esposa, eu pedi perdão a Deus, porque no domingo eu estava aqui pregando, e eu confessei o pecado para vocês. Mas quando nós temos algo que nos contraria, essa é a nossa atitude. Mas Tiago está falando aqui: livrem-se.
Se livra da ira, porque quem se ira não faz a vontade de Deus. É isso que Tiago está falando. E nós reagimos como Jonas. Deus deu uma ordem para Jonas: vai lá e prega a minha palavra àquele povo da cidade de Nínive. Mas Deus tinha falado que ia destruir. E porque Deus não destruiu, Jonas ficou irado. Porque Deus o contrariou. E aí ele sentou debaixo de um arbusto e começou a maldizer, lançar maldições e reclamar. Seja pronto para ouvir e demore-se para falar. Aqui falar é quem fala demais, não é num bate-papo. Aqui é quem se ira e já põe a cólera para fora, já fica irado e xinga e maldiz e blasfema. A palavra fala que quem se ira não faz a vontade de Deus. Quando nós murmuramos, reclamamos demais, Tiago fala assim, nos exorta: demoramos em falar. Deus quer criar um coração em mim, em você, um coração que ama a justiça e pratica a justiça. Então o primeiro conselho de Tiago aqui é: se livre da ira. Quem se irou? Quem já se irou hoje? Quem se irou sexta-feira? Quem é que se ira todo dia? Tiago está falando: se livra disso. Porque quem está irado não está fazendo a vontade de Deus. Grande é o desafio. Grande é o desafio para todos nós, a cada dia. É difícil demais a gente viver isso. Aí Tiago vai falar também: livre-se dos maus hábitos. Versículo 21. Então se livre de todo comportamento imoral e de toda a maldade. Olha que interessante. Quando nós ficamos irados, a gente vai se afastando de Deus, porque a palavra está dizendo que quem se ira não está fazendo a vontade de Deus. Então, quando a gente está irado, falando demais, xingando demais, nós estamos nos afastando de Deus. E na medida que Deus perde espaço no nosso coração, espaço na nossa vida, nós ficamos fragilizados pela experiência ruim da vida. Nós ficamos frágeis. Nós ficamos voláteis. E aí você pode abrir uma porta para os maus hábitos. E é disso que Tiago está falando. E Tiago dá aqui duas possibilidades. Quando ele fala: se livre da imoralidade e de toda maldade. Se livre da imoralidade. As provações nos levam a ficar fragilizado, emocionalmente carente, frágil. Quando nós estamos assim, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de alguém que nos ouve, alguém que nos aconselhe. Mas quando a gente ira, por exemplo, alguém que se ira no ambiente da igreja ou fora dele mesmo, nós temos na igreja pessoas assim, para nos ouvir, para nos aconselhar, para nos dar um ombro para chorar. Mas geralmente quando a gente se ira e a gente não está fazendo a vontade de Deus, Deus vai perdendo espaço no nosso coração e a gente vai para fora. E a gente corre um grande risco, porque a gente, reagindo assim, a gente vai buscar algo para preencher essa nossa carência. Quem se ira dentro do casamento se afasta de Deus e começa a buscar oportunidades fora para sanar essa carência, e acaba se envolvendo emocionalmente com alguém, se envolvendo sexualmente com alguém. Por isso que Tiago está falando: se livra dessa imoralidade. O jovem que se rebela e aí vai ouvir conselho de fora, não vem buscar um ouvido na igreja, um bom conselho, alguém sábio para falar, para instruir, para ajudar, para orientar, para voltar para o caminho, vai embora. E lá fora o que mais tem é gente para aconselhar, mas são conselhos maus. Lembra que eu falei aqui sobre provérbios? Tem caminhos que parecem que é bom, mas no final são caminhos de morte. E a gente: não, mas meu amigo lá fora, lá na faculdade, não sei, no trabalho, alguém, e está me dando um bom conselho, está tentando me ajudar. Cuidado! Acaba se envolvendo com coisas imorais. E Tiago está falando aqui: se você se sentir injustiçado pelas provações, pelas lutas, pela contrariação que você sofreu, você pode promover ainda mais injustiça. Porque a palavra fala
toda a nossa justiça é trapo de imundícia, não serve para nada, não produz justiça. O homem por si só não pode produzir justiça. Aí alguém pergunta: poxa, mas como é que um Deus justo permite isso, aquilo outro? Deus, se Ele quisesse exercer justiça mesmo, nenhum de nós estaremos aqui. Se não fosse esse tão grande amor que foi ministrado hoje aqui através do cântico, nenhum de nós poderíamos estar aqui. Se Ele não tivesse um filho dele para aplacar a sua ira, para fazer justiça por nós, nenhum de nós poderíamos estar aqui hoje. Nos períodos de provação, fique mais atento então, para você não cair em impureza moral, entrar pelo caminho da imoralidade. Mas Tiago fala também: se afasta da maldade. As provações da vida podem nos levar a ficar revoltados com pessoas, e quando nós ficamos revoltados, essa revolta, se não for controlada no nosso coração, ela gera sentimento de vingança, e a gente se vinga das pessoas. Os desejos maus vão tomando conta do nosso coração, do nosso interior, e a gente só pensa em vingança, vai nutrindo um sentimento ruim por aquele que nos prejudicou, por causa daquela ira que gerou no coração. Então por isso que o Tiago fala: se livre da ira, não se ire. Quem está irado não está fazendo a vontade de Deus. Não deixe que os desejos maus tomem conta do seu coração, isso vai te prejudicar. Talvez hoje você não veja: eu estou chateado com aquela pessoa porque fez isso, aquilo outro, me prejudicou, me lesou, me ferrou, agora eu estou quebrado, eu estou numa situação difícil porque aquela pessoa fez isso, aquela circunstância, aquele cara que bateu no meu carro. Isso vai fazer mal para o seu interior. Se livra disso. Você vai se tornar uma pessoa amarga, alguém que fica com o coração duro. Isso é um problema. Não viva na expectativa que o mal recaia sobre aquele que te prejudicou, mas ore a Deus, para que Deus exerça graça e misericórdia na vida daquele que te fez mal, na vida de um amigo, de um colega, na vida do pai, da mãe, na vida dos filhos. Ore para que Deus exerça misericórdia, não viva maquinando o mal. E aí quando você faz isso, se você vive pensando sempre nessas coisas, você não é mais livre. Você se torna escravo do mal. Porque agora o mal toma conta do seu coração e fica fermentando a cada dia. Tiago está nos exortando. Você está passando por provações? Não deixe que isso seja uma oportunidade do mal que sobreveio na sua vida, da ira, tomar conta de você. Não deixa que a imoralidade, a maldade domine você. Livre-se disso. É o conselho do Tiago. Então ele começa falando: não se ire. Esteja pronto a ouvir. Aqui está falando das lutas. Ouvir as afrontas. Seja tardio em falar. Não fale rapidamente. Reflita. Entregue na mão de Deus a situação. Vá pensando dessa forma. Ou seja, se livre da ira. Se livre de toda a imoralidade, dos maus hábitos, da imoralidade, da maldade que pode tomar conta do seu coração. Que grande conselho! Isso que é um conselho de Deus para a minha vida e para a sua vida. Só Deus poderia dar esse conselho para mim e para você. Um bom amigo talvez possa, mas como a maioria de nós não temos bons amigos, os conselhos provavelmente serão ruins. E a parte B do versículo 21, Tiago dá um outro conselho: aceite a palavra. Ele fala assim: seja humilde, submeta-se ao script. Essa versão fala assim: submeta-se à palavra de Deus, que é poderosa para salvar você. As provações nos deixam confusos muitas vezes. Nós não sabemos para onde ir. Parece que tudo que é certo, tudo que a gente confia, tudo que a gente deposita, o nosso coração está falhando. Parece que está tudo contra a gente. Parece que Deus não foi fiel, não está cumprindo a sua parte do trato. E na verdade, quando a gente
gente se ira com alguma coisa, no fundo a gente está ficando irado contra Deus e falando assim, por que Deus permitiu isso? É daí que vem a pergunta, por que um Deus bom e amoroso permite acontecer isso? No fundo, a gente não está irado apenas com a circunstância da situação, da coisa, irado com alguém, a gente está irado com Deus. Como é que Deus permitiu que essa pessoa fizesse uma desgraça dessa comigo? Como é que um Deus bom e amoroso permite que uma criança nasça deficiente? Como é que um Deus bom e amoroso permite que um pai assassine um filho, ou um filho assassine um pai? Se Deus é amoroso e poderoso, como é que essas coisas, como é que o mal acontece? Em última instância, nós não estamos simplesmente revoltados com alguém ou com as circunstâncias. Nós estamos revoltados com Deus. Por isso que Tiago está falando, aceite a palavra. No momento que você se acha injustiçado, busque a palavra, seja humilde. E a gente não deve se iludir com uma situação isolada, ou com algumas situações, porque na vida às vezes a gente enfrenta situações constantes de luta. Mas não se iluda, não é por isso, porque nós não compreendemos o todo completamente, não é por isso que Deus não é fiel, porque a palavra fala em 2 Timóteo 2, fala assim, fiel é a palavra. Se somos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Olha que interessante, Deus permanece fiel. Você está passando por uma luta, uma provação, uma dificuldade, busque a palavra. É na palavra que você vai encontrar, através da palavra, de uma atitude de fé pura, de humildade, reconhecendo que você é carente, que você necessita da palavra, que você vai encontrar socorro. Leia o que a Bíblia diz sobre Deus, sobre seu Filho Jesus, é isso. É nisso que você precisa se fiar, sobre o amor incondicional que Deus tem por você. Nós acabamos de cantar aqui, não foi combinado não, viu? Nós acabamos de cantar sobre esse amor incondicional, o poder incomparável que Deus tem, a sua fidelidade irrestrita. Deus não muda, não tem sombra de variação. A luta é momentânea, não pense que por causa da luta Deus te abandonou, por causa da dificuldade que você passa hoje, Deus não está mais com você. A palavra garante, fiel é Ele. Ele não volta atrás naquilo que Ele promete. A palavra de Deus, nós precisamos aceitá-la com humildade. Ela é decididamente o único recurso que pode nos salvar. Não tem outra coisa, não tem conselho de amigo. Muitas vezes não tem um conselho do pai. Tem situações na nossa vida que é só a palavra, ela é o único recurso. O problema é que muitas vezes nós temos Deus e a palavra dele como último recurso. Nós tentamos tudo, vamos tentando situações, pessoas A, B ou C, e em último recurso a gente fala, como ninguém conseguiu, eu vou ver o que Deus pode fazer. Mas na verdade, nós deveríamos buscar Deus em primeiro lugar. Ele deveria não só ser o primeiro, mas o único recurso que nós temos. Ele é quem pode nos manter firmes. Durante a prova, conduzir eu e você ao caminho vitorioso. Em vez de reclamar, murmurar, ouça o que a palavra tem a falar com você hoje. Estamos aqui falando sobre isso. Então o que é que a palavra pode falar no seu coração? Se você também não está sendo provado, fala, poxa Leilson, essa palavra, eu acho que hoje não tem nada a ver comigo. Eu estou numa boa, não estou sendo provado. Não tá? Glória a Deus por isso, mas assuma um compromisso hoje. O dia que eu passar pelas lutas da vida, as provações, eu quero depositar minha confiança em Deus e na palavra dele, porque Ele é fiel. Faça esse compromisso hoje. Você talvez não está passando dificuldade, mas um dia ela pode chegar, e se ela chegar, assume um compromisso. Leia a Bíblia, memorize as promessas que Deus tem para fazer na sua vida. Se aproprie dela, guarda elas no seu coração, no íntimo. Guarda no coração para você não pecar contra Deus. E o versículo 22 a 27, Tiago dá um quarto conselho. Pratique a palavra. Ele fala assim, tem as lutas, livre-se da ira, livre-se da maldade, da imoralidade, dos maus hábitos.
Busque a palavra. E não só busque. Pratique a palavra. Não basta apenas a gente ouvir a palavra. As recomendações que a palavra nos dá devem ser seguidas. Porque às vezes a gente ouve e entra no ouvido e sai no outro, como nós lemos no texto. Eu já vivi experiências de a pessoa sair do culto e depois de 15 minutos, meia hora, falar: o que é que foi pregado hoje? Não sei. Isso porque entrou aqui e saiu aqui. Às vezes nem entrou. Então a palavra está falando que nós temos que ser coerentes. Porque é um auto-engano, é uma incoerência. Você está ouvindo aqui a palavra hoje e praticando outra coisa. Então coerência é você ouvir e praticar. Não adianta ser mero ouvinte da palavra. Isso é religiosidade vazia. É você vir domingo após domingo no culto e sentar e cumprir todo esse protocolo. Você que ministra o louvor, o pessoal que veio hoje, o pessoal daqui da igreja, outras igrejas. É você vir e ministrar apenas um rito. É você apenas cumprir tabela. É uma religiosidade vazia, a Bíblia está falando. E se nós cremos que a palavra de Deus é verdadeira, assim que é. A gente está se auto-enganando. As pessoas se iludem, pensando que cumprir as formalidades eclesiásticas, os rituais que nós temos, a liturgia do culto, isso é garantia para alguma coisa. Não! Tem religiões pagãs que fazem a mesma coisa e fazem melhor que a gente, com dedicação. Mas nós estamos aqui para cumprir isso ao Deus verdadeiro, ao único Deus. As pessoas estão no engano espiritual. Então você está aqui, Tiago está falando assim: você está se enganando. Não basta ouvir ou ler uma bela e desafiadora mensagem se não tomar a iniciativa de praticar o que ouviu. Hoje você está ouvindo a minha palavra pregada, e aí você sai daqui e fala: estou nem aí, foi só mais uma mensagem. Não, Tiago está falando: você está se enganando. Não seja bobo, você está perdendo o seu tempo. Você vem aqui, ouve e não pratica, você é um incoerente, você é um bobo. A palavra é o espelho da alma, porque é nela, quanto mais eu leio a palavra, ela vai mostrando exatamente o estado da minha alma. Quando eu leio uma palavra como essa, eu sei que eu me iro, eu sei que eu pratico imoralidades, eu sei que a maldade toma conta do meu coração. E quanto mais eu vou lendo, mais eu vou descobrindo os defeitos da minha alma. Quanto eu sou pobre, miserável, cego e nu. Quanto mais eu leio a Bíblia, menor eu sou. Mais eu vou identificando a minha pobreza espiritual. Quanto mais eu olho para a palavra, mais eu tenho que diminuir. A Bíblia não é uma caixinha de promessas. Não, deixa eu ver o que tem de bom hoje para mim. Não. A Bíblia é para você ler, memorizar, guardar. É um espelho que quando você vai lendo, ao passo que você lê, ela vai revelando quem realmente você é. Não é um livro de autoajuda, se bem que ela nos ajuda, mas é por causa da atuação do Espírito Santo que nós somos ajudados. Então a palavra de Deus tem que ser vivida. As provações, elas nos levam à prática da palavra. E isso aponta as correções que nós necessitamos. Você chega diante do espelho, principalmente as mulheres, chega diante do espelho de manhã antes de vir para a igreja e olha e fala: não, eu preciso passar um batom, eu preciso passar um blush, passar, sei lá, os meninos um gel no cabelo. É o papel da Bíblia, um espelho vai, eu e você não tem, tipo, não adianta, vai revelando as nossas imperfeições. Mas assim como o espelho, a Bíblia revela as imperfeições da nossa alma, do nosso coração, e quando nós olhamos para ela, nosso ser vai sendo revelado. É isso que acontece. Mas a palavra fala assim: para aquele que ouve tem uma recompensa. Não só aquele que ouve. Quem ouve e não pratica é um bobo, um bobó. Mas quem ouve e pratica, existe uma recompensa. O versículo 25 está falando: mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática,
A verdadeira liberdade que se firma nela, sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Ou seja, olha que presente. Se você ouve, você vem aqui, não vai perder o seu tempo. Ouve e pratique, porque você ainda será recompensado por isso. Você vai ouvir e vai receber uma recompensa. Sabe qual é a verdadeira a recompensa que você vai receber? A verdadeira liberdade. Que a palavra nos liberta dos nossos paradigmas. A palavra nos liberta de quem nós somos. Pensa que você é bonzinho, não, porque você não é. Mas a palavra vai te libertar de você mesmo. E qual é a religião que agrada a Deus, para a gente finalizar? Só que Tiago está dando conselho. Praticar é não falar demais, é refrear a língua, é ouvir e não falar demais, não ficar irado, refrear a língua. Volta lá no princípio, o que foi que nós falamos? A provação provoca ira no nosso coração, e a ira pode nos levar a ser maldizente. A ira faz um mal no nosso coração. Tiago está falando assim, que o maldizente, por mais religioso que ele pensa ser, por mais religioso que ele acha que ele é, essa sua religiosidade, na verdade, é vazia e é vã. É isso de que Tiago está falando. Então, eu sugiro você a recordar quais foram as últimas conversas que você teve. O que é que tirou? Qual foi a briga que você travou? Você consegue se lembrar do teor delas? Qual foi a sua última queixa? Havia muita queixa, muita reclamação? O que é que foi que aconteceu? Se tem algo no seu coração, recomendo que você ore a Deus, assim como o salmista, no Salmo 141:3 falou: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Porque religião de verdade, a prática, é amar o próximo. Esteja sensível e pronto para atender os que passam por dificuldades. Porque se a gente só vem aqui e ouve a palavra que diz que nós devemos amar o próximo, assim como nós nos amamos, assim como amamos a nós mesmos, isso é mandamento. Se a gente vem aqui e diz que ama, mas na verdade não ama, lá fora a nossa conduta é outra, nós somos incoerentes. Então sejamos coerentes. Viva a palavra. Tiago destaca aqui 2 grupos de necessitados, 2 grupos que simbolizam essas pessoas: os necessitados e os desamparados. Em outra versão ele vai falar os órfãos e as viúvas, que na verdade simbolizam todos aqueles que estão em desvantagem. É isso que Tiago está falando. Essas pessoas que eu disse, que simbolizam todos aqueles que estão em desvantagem numa sociedade capitalista, que necessitam de compaixão e de ações concretas daqueles que se dizem cristãos. Eu e você. Isso é para mim e para você. Então, se a gente diz que é cristão e é muito crente, muito religioso, está aqui a verdadeira religião. Cuidar dos desamparados, dos necessitados. Então nós precisamos de prática, precisamos de vivência, precisamos viver aquilo que nós dizemos que somos, porque a boca fala muito eloquente, mas a vida gagueja, e aí é um grande problema. Precisamos viver na prática o amor ao próximo. Então, diante das lutas, um conselho que Tiago está dando para mim e para você: não murmure, não blasfeme, não se revolte contra o próximo. É um grande desafio. Não se revolte contra Deus. Não se torne ácido demais, amargo demais na vida, porque isso vai prejudicar seu coração. Às vezes você fica muito crítico, muito impiedoso. Isso vai fazer mal para você. Não seja aquele que culpa os outros pelas suas dificuldades, mas volte os seus olhos para Deus e busque nele força para ter uma vida transformada. Busque nele os recursos necessários para você atravessar o seu deserto, as suas lutas. Despoje-se de toda vaidade e presunção que possa tomar conta do seu coração. Deus, eu te garanto, Deus não vai te decepcionar. Amém? Deus te abençoe. Fique de pé, querido. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, a Deus,
pelos louvores que nós ouvimos aqui. Ó Deus, que através da Tua palavra, o Senhor transforme a nossa vida, faça algo no nosso coração ainda no dia de hoje. Ó Deus, nós estamos aqui porque nós acreditamos que o Senhor é poderoso para transformar o nosso ser, passar por um processo de metanoia, ter a nossa mente transformada e renovada, o nosso coração. Ó Pai, quando lemos a Bíblia, revele cada vez mais a nossa fraqueza, revele quem realmente nós somos, ó Pai, para a glória do Teu nome, que nós possamos ser pessoas coerentes, que realmente vivem aquilo que disse. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pastor Shen, faz favor para nos dar a bênção. Querido, Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença. Vamos lá então. Senhor Deus, muito obrigado pelo culto, pelo louvor e pela palavra. E nesse momento eu estou encerrando que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco hoje para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. E vamos almoçar.